A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 23, e é um tema delicado que você já ouviu aí, né, várias vezes por cortes, por texto, e chegou a hora da gente estudar sobre isso em Deuteronômio capítulo 23, onde Moisés relata situações aqui que Deus deixa muito claro sobre isso. E aí já buga a cabeça a epígrafe. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas, ou seja, da congregação do Senhor. Aí você fala assim, Caio, você acabou de falar que a igreja aceita todos, e aqui está falando que essas pessoas são excluídas. Como assim? Calma que você vai entender. Pega a sua caneta, que nós vamos fazer ligações com palavras de Jesus, do apóstolo Paulo, e nós vamos ver exemplos de pessoas aqui para ilustrar ainda melhor para mim e para você, tá bom? Isso é um aprendizado para todos nós aqui. Eu já quero deixar claro esse ponto para você. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, Ele vê o seu interior, Ele vê o meu interior, Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Não tem como fugir da onipotência, onipresença e onisciência do Senhor. E Ele é por você. Ele quer você com Ele, fazendo parte do time dele, do povo dele, da nação dele. Ele quer você. Ele se sacrificou numa cruz do Calvário por amor a você e a mim. Então você não pode falar assim, Deus não me conhece, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Ele me exclui aqui. Não, pelo contrário. Deus quer você com Ele. Por isso que a igreja, ela é aberta a todos. Qualquer pessoa pode entrar lá na igreja e ouvir a palavra do Senhor e ter a oportunidade de louvar o nome do Senhor, conhecer ao nosso Deus, que Ele se revela de várias formas, de várias maneiras, e principalmente pela sua palavra. Então, se no nome de Jesus você está com esse preconceito na sua cabeça, eu não voto mais para a igreja, eu não voto mais para esse mundo, isso aí é besteira, eu quero deixar muito claro para você, Deus está te chamando novamente para conhecê-lo, para adorá-lo, buscá-lo, porque Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele não é distante, Ele é próximo e Ele quer você com Ele. Ele tem o melhor caminho para você, Ele quer coisas boas para você. Ele é um Pai amoroso e não um Pai maldoso. Ele quer você com Ele e hoje é mais uma oportunidade de você buscá-lo, servi-lo e adorá-lo, para a glória dEle, para o louvor dEle, tá bom? Vamos entender isso aqui. O versículo 3 deixa muito claro um detalhe. Diz assim, nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Aí você fala assim, poxa, que preconceito contra essas nações, né? Contra essas pessoas, por quê? Olha só, se a gente voltar lá atrás, lembra que os amonitas negaram pão e água para o povo de Israel saindo do Egito. Então eles negaram pão e água. E aí já me remete àquela passagem, né, que o Senhor Jesus fala, poxa, estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. E aí, entre outras, por exemplo, os moabitas, que também é citado aqui. Os moabitas são aqueles que tentaram amaldiçoar o povo de Israel, através do rei Balaque e Balaão, aquele contratado. Lembra aquela história toda? Números 23, 24, 25. Uma situação bem tensa, mas que está deixando claro aqui. Não entrarão na congregação do Senhor. Aí você fala assim, poxa vida, tá, mas então isso é da questão da naturalidade ou da intenção do coração dessas pessoas? Pelo lado cultural, essas pessoas não poderiam entrar. Tanto que se você for estudar a lei a fundo, essas pessoas mesmo tinham umas regras que não poderiam cumprir, tinham uma perca de privilégios e tudo mais. Mas na história, você vai ver que Ruth era moabita, você vai ver que dois dos valentes de Davi, lá em 1 Crônicas, deixa eu abrir aqui, 1 Crônicas, no capítulo 11, versículo, olha só, 39, vai citar Zeleque, o amonita, e vai citar lá no 46, Itma, o moabita. Então, ou seja, essas pessoas já estavam na congregação do Senhor, porque Deus não viu somente a sua questão de naturalidade da sua nação, mas o seu coração. Eles foram transformados e renovados pela presença do Senhor, por amar e buscar os preceitos do Senhor. Ruth era bisavó de Davi, ou seja, ela era também moabita. E lá naquela situação do livro de Ruth, que você pode ler à vontade, é uma história muito boa, muito linda, ela vai deixar muito claro para Noemi, ela vai falar assim, aonde você for eu vou, o Deus que você serve é o meu Deus a partir de agora, vamos lá para... Então assim, essa mudança de coração, de mente, de princípios e valores, ela aceitou isso,
ela abraçou o evangelho. Esse Zeleque, esse Itma, aqui os guerreiros de Davi, poxa vida, abraçaram, foram para o povo de Israel, mas pertenciam a outra nação. Então, se você se sente assim, não, mas eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir para isso, porque eu faço parte disso, eu faço parte daquilo. Deus está te chamando hoje para você voltar lá, para você pisar novamente, ou se você nunca pisou em uma igreja, essa oportunidade. Mas eu aconselho a você, ouvir e perceber os sinais. Deus te mostra para onde você vai. Deus te revela, olha, eu quero que você vá aqui, ó, eu quero que você vá ali. Lembra o seu amigo que está te convidando, que você recebeu o convite aí? Ele fica mandando mensagem para você, ele fica mandando indireta, fica postando as fotos aí do culto? Agora é a hora de você aceitar. Então, pessoal, Deus ele vai cutucando você, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí você vai abrindo o seu coração para se chegar a Ele. E é o que eu estou falando, Deus tem um caminho maravilhoso para você, maravilhoso. Então, se você sente no seu coração esse peso, que você fala, eu não mereço estar lá, isso aí eu mesmo não quero, Deus te convida de novo a deixar esse orgulho de lado, esse coração duro de lado, porque a gente sabe aonde que a dureza nos leva lá para baixo. A dureza de coração termina lá como Faraó, como aqueles egípcios que seguiram a cultura de Faraó. E a gente vê hoje uma questão, não só hoje, a Bíblia toda nos mostra isso, aquelas pessoas que realmente abraçaram a sua cultura, os seus valores, tudo pela sua própria vontade, e terminaram muito mal. Essa que é a realidade. Deus nos tem um caminho maravilhoso, mas os princípios perfeitos vêm do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia é inspirada pelo Senhor, para o nosso ensino, disciplina, orientação. Somente Jesus Cristo tem palavras de vida eterna para você e para mim. Somente o nosso Deus, dentre todas as outras religiões, é o único Deus que se sacrificou em nosso lugar, nos perdoando as nossas falhas, erros, levando sobre si todas as maldições, dores, enfermidades. Ele é o Deus que desceu dos céus para nos resgatar, se humilhou e olha só, ele nos ama. Isso é uma prova de amor. Nenhum outro Deus e nenhuma outra cultura, nenhuma outra situação que você possa buscar estudar vai te mostrar isso. Somente Jesus Cristo tem um amor fiel, verdadeiro por você e por mim. Então, essa é mais um chamado de Deus para você. Tá? Não deixa esse orgulho cegar você, não. Pelo contrário, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E aí você vai vendo essa renovação da sua mente, dos princípios e valores que ele coloca na sua vida, e você vai sentindo isso. Você vai tendo paz, você vai tendo uma alegria que você nunca teve. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, mas você precisa aceitar aí, tá bom? Vamos lá, um outro ponto muito importante, muito interessante, que já basicamente é a finalização aqui do vídeo, é João capítulo 6, do versículo 37, uma passagem muito conhecida, palavra do Senhor Jesus, que ele diz assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para você, Deus, ele cria toda uma situação, uma circunstância para você o conhecê-lo, para você o buscá-lo. Ele está movendo ali os pauzinhos, ele está se mexendo, ele está colocando no seu caminho as situações. Basta você aceitá-lo e entendê-lo, que Deus quer você com ele. E não importa o que você fez lá atrás, não importa o que você acreditava, ou que você vive, ou que você... Se você se dispor a literalmente ouvir a palavra do Senhor e você está aberto a essa transformação que somente Deus pode fazer no seu coração, com certeza você vai abrir os seus olhos e a sua mente e você vai entender que as palavras de Jesus, que o amor dele por você é muito maior do que qualquer coisa. Quem nos separará do amor de Deus? Diz o apóstolo Paulo. E aí, pessoal, eu quero que você entenda isso. Jesus não despreza ninguém que vai até ele. Ninguém que vai até ele. Pelo contrário, ele nos transforma. E eu quero finalizar com Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês e eu, que lá atrás, antes, estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Depois você medita em todo esse texto, mas é para deixar muito claro. Jesus é nossa reconciliação, Jesus é nossa paz, é Ele quem nos muda, nos transforma, nos quer com Ele.
para Ele, por Ele, para a sua glória. Nos vemos no capítulo 24. Um grande abraço, Deus abençoe.